Olá, sétimo ano, aqui é a professora Marciene Dantas e hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão com o capítulo 2, a composição da atmosfera e suas alterações. Vamos lembrar que a atmosfera é formada por uma mistura de gases e composta por 5 camadas. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada inicial que vai da superfície terrestre até cerca de 16 quilômetros de altitude. É nessa camada onde se concentra a maior parte do gás oxigênio, extremamente importante para os seres aeróbios, ou seja, que precisam de oxigênio para sobreviver. E é nessa camada também que ocorrem os fenômenos meteorológicos, formação de nuvens e onde circulam os aviões. Acima da troposfera está a estratosfera, que vai de 16 a 50 quilômetros de altitude. Nela existe a camada de ozônio, formada pelo gás ozônio, o O3, e que é super importante, pois protege a Terra dos raios ultravioletas danosos. Acima da estratosfera está a mesosfera, que é a camada mediana, que vai de 50 a 80 quilômetros de altitude e é considerada também a camada mais fria, podendo chegar a menos 90 graus Celsius. Acima dela está a termosfera, que vai de 80 até 600 km de altitude. Diferentemente da mesosfera, é uma camada com a temperatura mais elevada, podendo chegar a 1500 graus Celsius no seu limite superior. É na termosfera que existe uma região chamada de ionosfera. Essa região ela apresenta uma grande quantidade de íons, que são cargas carregadas eletricamente. Elas refletem ondas de rádio. E é nessa camada também que orbitam os satélites artificiais que são lançados. Nessa camada o ar é super rarefeito, predominando aí o gás hidrogênio. Acima da termosfera está a exosfera, que vai dos 600 km de altitude e não tem um limite de visibilidade para essa camada, não é? Ela tem uma maior concentração aí do gás hélio e do gás hidrogênio, ok? Vamos falar da composição do ar? Quando a gente fala em composição do ar, a gente sempre lembra do gás oxigênio, né? Porque a gente utiliza o gás oxigênio, a gente inala esse gás. Mas na composição natural do ar, por que a gente ressalta isso, composição natural do ar? Porque existe um ar poluído também, né? Então aqui a gente vai considerar a composição natural do ar. Então nessa composição, 78% do ar é composto de nitrogênio. É um gás extremamente importante para a gente, porém a gente não consegue absorver, assimilar esse nitrogênio pela respiração. Lá na frente a gente vai ver como é que a gente consegue. Então, 78% é do gás nitrogênio, 21% é do gás oxigênio e 1% do gás carbônico, vapor de água e outros gases. Vamos começar falando sobre o gás oxigênio, tá? Como eu falei para vocês, ele é extremamente importante para a vida dos seres aeróbios, porque existem os seres também anaeróbios, ou seja, aqueles que vivem na ausência de oxigênio. E existem ainda os anaeróbios facultativos, que são aqueles que vivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Exemplo aí, nós temos algumas bactérias, tá bom? Então, esse gás oxigênio ele é produzido pelas plantas e algas através de um processo chamado de fotossíntese, processo fotossintético. E aí nós temos esse esquema desse processo aí, onde a gente pode observar que a planta absorve água e sais minerais do solo, gás carbônico do ar atmosférico e, na presença de luz, produz gás oxigênio e glicose. Esse gás oxigênio ele é lançado no ar atmosférico, justamente para os seres aeróbios, assim como as plantas também são seres aeróbios. Eu quero dizer que as plantas também utilizam esse oxigênio, assim como a glicose. A glicose é um carboidrato, é açúcar. A planta, ela produz esse açúcar que fica armazenado em todas as suas partes. Por isso que se diz que a planta é um organismo autotrófico, ou seja, porque ele produz seu próprio alimento. Então, na verdade, a planta produz o seu alimento e produz o seu oxigênio. E aí, juntos, essas duas substâncias vão dar energia à planta através do processo de respiração celular.
tá ok? Qual a relação do gás oxigênio e combustão? Bom, gente, o gás oxigênio é o principal comburente que existe. E o que é o comburente, professora? Comburente é a substância que propicia, que condiciona, que possibilita a combustão. A combustão nada mais é do que a queima. Coloquei aí, ó, a combustão é uma reação na qual o material combina-se quimicamente com o oxigênio do ar, ocorrendo a queima desse material. Então, olha só, para que ocorra a combustão, tem que ter um combustível, que é a substância a ser queimada, e o comburente, que no caso é o oxigênio. Esse esquema aí de combustão, a gente tem aí uma vela acesa. Então, olha só, o combustível é a parafina. Você vai lá, acende a vela, começa a observar a chama dessa vela. Aquela chama, ela continua acesa porque existe oxigênio ao seu redor. Então, a combustão está utilizando ali, para que ela ocorra, o comburente, que é o oxigênio. Se você pegar um recipiente de vidro, né, e cobrir esta vela, de uma forma que ela não venha a tocar, né, no recipiente, você vai observar que com o tempo a chama ela vai se apagar. Por quê? Porque a combustão vai utilizar o oxigênio que está ali naquele recipiente. Uma vez consumido aquele oxigênio, a vela se apaga porque não tem mais oxigênio que vai condicionar aquele processo de queima. E o ciclo do oxigênio? Gente, esse ciclo do oxigênio é muito simples, né? Olha esse esquema como está simples. A gente sabe que as plantas, assim como as algas, produzem esse oxigênio. Esse oxigênio ele é lançado no ar atmosférico e aí é utilizado por seres aeróbios. Plantas e animais utilizam esse gás oxigênio aí na respiração. E no processo de respiração celular, produz o gás carbônico que é liberado no atmosférico e assim utilizado pela planta e pelas plantas e pelas algas para produção de mais oxigênio e glicose, ok? Nesse processo de respiração celular, gente, acontece da seguinte forma. A gente viu que a planta, ela produz seu próprio alimento, que é a glicose, não é isso? Só que, e aí passa a ser um organismo autotrófico. Só que nós somos seres heterotróficos, nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento e aí precisamos se alimentar, nos alimentar de outros organismos para obter energia. Então a gente se alimenta aí de plantas, né? Então a gente está ingerindo, a planta está ingerindo glicose, açúcar, que ao passar pelo nosso tubo digestório chega às células e aí o oxigênio, que também foi inalado, segue as nossas vias respiratórias, também chega às células. Nas células, essa glicose ela é quebrada na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Então, a gente se alimenta e a gente respira para obter energia. E aí produz esse gás carbônico, que pelas nossas vias respiratórias é lançado para o ar atmosférico. Então, esse gás carbônico proveniente da respiração é da respiração celular, que ocorre a nível de célula, ok? Olha só, gente. Esse gás carbônico também é chamado de dióxido de carbono, é o CO2. E existem duas formas de liberação: a natural, que é a respiração, que eu acabei de falar, e a decomposição, quando os seres vivos morrem, que são decompostos, também ocorre a liberação desse gás carbônico. Resíduos de seres vivos também, ao serem decompostos, libera gás carbônico. E a outra forma é a liberação artificial, né? Que muitas vezes é proveniente da ação do ser humano, ou seja, através da combustão, a queima de combustíveis fósseis, né, em fábricas, veículos, ou em queimadas, né, a queima de florestas, por exemplo. E aqui nós temos o ciclo do carbono, para entender essas formas de liberação bem direitinho. Olha só, aqui nós temos um animal em que ele está se alimentando. No que ele está se alimentando, ele também está realizando o processo de respiração celular, com liberação de gás carbônico. Os resíduos provenientes desse animal são decompostos e na decomposição libera gás carbônico no ar atmosférico. Um organismo morre aqui do lado, perto da árvore. Ao morrer e ser decomposto, também libera gás carbônico. E aqui a gente tem a liberação do gás carbônico na forma artificial, que é através da combustão. Esse gás carbônico, todo ele é lançado no ar atmosférico
e aí absorvido pelas plantas e algas para que elas possam realizar o processo fotossintético. Então, são processos que estão intimamente relacionados, tá bom? Esses dois ciclos, o ciclo do oxigênio e o ciclo do gás carbônico. E o gás nitrogênio? Bom, gente, eu falei para vocês que o gás nitrogênio, ele compõe aí 78%, né, do ar natural. E eu disse para vocês também que a gente, apesar de ser extremamente importante, a gente não consegue absorver, inalar esse oxigênio, assimilar esse oxigênio pela respiração, como a gente faz com o gás oxigênio. Quando a gente inspira, aí a gente consegue inalar o oxigênio, ele é assimilado e vai para as células, né, para realizar o processo de respiração celular. O nitrogênio, ele entra e sai nas nossas vias respiratórias sem ser assimilado. E eu disse para vocês que ele é extremamente importante. Por quê? Primeiro, eles vão compor nos nossos ácidos nucleicos. O que é isso, professora? O nosso ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, o nosso material genético. Além disso, esse nitrogênio forma proteínas. A gente tem proteínas por todo o nosso corpo, proteína estrutural, que forma a nossa pele, as nossas unhas, o nosso cabelo, proteína de defesa, como os anticorpos, proteínas hormonais, como os hormônios do nosso organismo, enfim, proteínas que formam aí enzimas, né, que são catalisadores, aceleram aí as reações químicas do nosso corpo, que são digestivas também. Enfim, a gente tem um monte de proteína e essas proteínas precisam ser formadas, né, e precisam de nitrogênio para isso. Então, como é que a gente assimila esse nitrogênio? Vamos observar aqui nesse ciclo do nitrogênio. Vocês olham assim, acham que é super difícil, mas é super fácil de entender. Segue o raciocínio comigo. Lá em cima a gente tem esse nitrogênio atmosférico, tá? Tem assim, nitrogênio na atmosfera, que é o N2. Esse nitrogênio, gente, segue aqui a setinha da fixação. Esse nitrogênio, ele é fixado por bactérias presentes nas raízes de plantas leguminosas. O que são plantas leguminosas, professora? Feijão, ervilha, lentilha. Então, existem bactérias nas raízes dessas plantas que fixam esse nitrogênio atmosférico. E aí, bactérias presentes no solo vão transformar esse nitrogênio em íons de amônia, através do processo que nós chamamos de amonificação. Existe também a possibilidade dessas plantas e de animais morrerem, né? E ao morrerem e serem decompostos, ocorre a formação também de íons de amônia, das proteínas presentes nesses organismos. E aí o que é que acontece? Esses íons de amônia, eles são transformados em nitritos através de bactérias nitrificantes. Esses nitritos são compostos nitrogenados, ou seja, que apresentam nitrogênio. Esses nitritos eles são transformados também por ação de bactérias nitrificantes em nitratos. Gente, esse nitrato ele é absorvido pela planta. Então, quando a gente come uma planta, a gente está absorvendo nitrogênio, que vai ser importante naquela, como eu falei para vocês, né? Na formação do nosso material genético e nas proteínas. Então, quando a gente se alimenta de vegetais, a gente está assimilando aí o nitrogênio. Alguém poderia perguntar assim: ah, professora, então é só quando a gente come essas leguminosas? Não necessariamente, tá? Porque se o solo estiver rico em nitrogênio, a planta vai assimilar através do nitrato e você vai assimilar quando se alimenta dessa planta. Existe uma coisa chamada de rotação de cultura. O que é isso, professora? Por exemplo, eu tenho uma área em que eu vou e planto ali feijão, que é uma leguminosa, né? Aí o que é que vai acontecer? Aquele solo ele vai ficar rico em nitrogênio por conta das bactérias presentes nas raízes das leguminosas, que vão fixar o nitrogênio. Aquele solo ele vai ficar rico em nitrogênio. E aí eu faço a colheita do feijão. Quando eu faço a colheita, eu posso plantar ali uma outra cultura que não seja leguminosa, por exemplo, batatinha. E aí o que é que vai acontecer? As plantas, né, vão absorver o nitrogênio que está no solo ali e vão deixar o solo pobre em nitrogênio. Quando eu fizer a colheita da batatinha, eu posso plantar uma outra leguminosa ali, o feijão novamente, por exemplo,
que vai enriquecer o solo. Então, isso é o que nós chamamos de rotação de cultura, tá bom? Então, olha só, partindo aqui dos nitratos, gente, que a planta assimila. Esses nitratos, eles podem também ser transformados em nitrogênio atmosférico através das bactérias desnitrificantes. Porque assim, alguém poderia pensar, né? Ué, vai ter só as bactérias fixando nitrogênio e esse nitrogênio não acaba, né, no ar atmosférico? Então, mas tem a forma também de repor esse nitrogênio através das bactérias desnitrificantes, que vão aí transformar os nitratos em gás nitrogênio novamente atmosférico, tá bom? Então vamos falar aqui das alterações, né, da atmosfera. A destruição da camada de ozônio. Gente, a gente viu que a camada de ozônio está presente na estratosfera e que ela protege a Terra, os seres vivos presentes na Terra, dos raios ultravioletas danosos. Ela é formada aí, essa camada de ozônio, ela é formada pelo gás ozônio. O gás ozônio possui a fórmula molecular de O3, tá ok? Só que em 1930, ocorreu a criação de um grupo de gases, os clorofluorcarbonetos, que tinha muitas vantagens, são os CFCs. Tinha muitas vantagens, uma vez que eles não eram inflamáveis, eles não eram tóxicos nem corrosivos, aí daí eles passaram a ser utilizados em produtos na forma de sprays, aerosóis, em aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, entre outros produtos. Só que descobriu-se que os CFCs destruíam a camada de ozônio, ou seja, os CFCs eles quebravam as ligações do ozônio, transformando o gás ozônio em gás oxigênio, que não tem a capacidade de reter os raios ultravioletas danosos. Então, desde 1987, em decorrência do Tratado de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, que a produção, uso e emissão desses gases vem diminuindo bastante. Olha só, gente, tem uma coisa interessante que a gente precisa comentar também, que é o efeito estufa, né? O efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. Por quê? O efeito estufa é composto aí de gases que envolvem o planeta Terra e que aquecem a Terra, assim como o gás carbônico e outros gases. E aqui nesse esquema a gente tem o efeito estufa, quando ele é bom, e quando ele é mau, ruim, pela ação do ser humano. Prestem bem atenção. Primeiro, o que é que acontece? Ocorre a radiação do Sol. A radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como cobertor e não permite que esse calor se dissipe. Daí o que é que acontece? Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvido por processos naturais como a fotossíntese. Então, a gente viu que o gás carbônico, por exemplo, a sua liberação natural é feita pela respiração e pela decomposição. Ocorre aí a liberação de gás carbônico na atmosfera e as plantas e as algas, né, conseguem absorver esse gás carbônico para realizar o processo de fotossíntese. Só que, quando a liberação, né, ela é exacerbada, né, quando ocorre uma grande liberação desse gás carbônico e de outros gases que influenciam no efeito estufa, podemos ter problemas. Olha o que tem aí quando ele é mau. A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar através do processo de fotossíntese, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, quando a liberação é de forma artificial, fica difícil para a natureza neutralizar esse gás carbônico através do processo fotossintético também. E aí sobreaquece e temos o problema que nós chamamos de aquecimento global.
O aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera tem provocado mudanças irreversíveis na dinâmica climática do planeta. De acordo com os dados do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, a temperatura da Terra aumentou cerca de 0,85 graus Celsius nos continentes e 0,55 graus Celsius nos oceanos, em um período de 100 anos. Isso aí traz algumas consequências. Você pode achar pouco, mas traz algumas consequências, né? Como, por exemplo, derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar. Né? Ocorre o derretimento, consequentemente, o nível do mar sobe e aí pode trazer problemas para as regiões litorâneas. Extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas é outra consequência. Perda de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias. Riscos de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais e problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. E aí, como evitar esses problemas, né? Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, entre os anos de 2010 e 2050, a emissão de gases do efeito estufa deve ser reduzida de 40% a 70%. Mas para que isso aconteça, deve-se ter ação ou ações, né? Tanto no plano público e privado, como no setor a nível de coletivo e individual. Ou seja, por exemplo, redução da emissão desses gases pelas indústrias. Então, os empresários eles podem começar a utilizar filtros, né, que venham a emitir menos gases, né, poluentes no ar, né, reduzindo aí esse sobreaquecimento do efeito estufa. Para isso, o governo federal, né, ele também pode incentivar as empresas, né, através de o que o pessoal chama de selo verde e que também faz com que ocorra aí uma redução na cobrança de impostos dessas empresas. Utilizar fontes alternativas de energias renováveis e limpas, né, em substituição à utilização de combustíveis fósseis, por exemplo. Reduzir a utilização de transportes em pequenos trechos. Ou seja, você vai para um local perto, para que você utilizar o transporte? Não é verdade? Você pode ir caminhando. Inclusive, aí, ó, você também pode optar pelo uso de bicicletas. Se o setor público e privado colaborar com transportes públicos de qualidade, com segurança, a população pode deixar seus automóveis em casa e passar a utilizar o transporte público. Por que não? Não é verdade? Utilizar produtos biodegradáveis e incentivar a coleta seletiva. Isso aí é uma ação que parte até do individual, né? Você fazer a coleta seletiva ajuda demais, porque evita que o lixo seja jogado aí em terrenos baldios. E aí, na sua degradação, como não são produtos biodegradáveis, na sua grande maioria, chega a trazer, né, poluição aí para o meio ambiente. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Vamos às atividades, espero que tenham entendido e vamos lá!